bom dia, sejam todos muito bem-vindos, meus irmãos, que Deus abençoe você, um ótimo domingo. Eu gostaria de compartilhar com vocês alguns pensamentos sobre o maravilhoso Salmo 23. Eu acredito que ele fala muito da vida cristã. Muitos já o recitam de cor, mas poucos compreendem a aplicação dele em nossas vidas. Então, abram suas Bíblias comigo e reflitam. Vamos lá, Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. 6 versículos poderosos, não é mesmo? Muitas pessoas usam este salmo para consolar os que sofrem. Ele, porém, fala mais do que consolo. Em seus 6 versículos, ele revela fases, estágios da vida, momentos pelos quais os filhos de Deus, nós, os cristãos, vamos passar durante nossa vida. Até a entrada na glória, desde o nosso novo nascimento, essas fases vão aparecer e nós vamos ter que lidar com elas, né? Não são estágios consecutivos, como pode parecer na leitura do Salmo, mas são fases, momentos, experiências vividas e todos nós vamos passar por isso, né? Para ampliar um pouquinho o significado e o valor do Salmo, quero comentar uma curiosidade. O Salmo 22, que precede o Salmo 23, fala da morte de Jesus Cristo na cruz. O Salmo 24, que sucede o Salmo 23, fala da volta gloriosa de Jesus Cristo, do nosso Rei. Então, você vê que o Salmo 23 não pode ser só coincidência, ele está inserido entre a crucificação e a volta de Cristo. Ele fala da vida cristã, né? Qual é a tônica do Salmo 23? Do que ele trata, afinal, né? E a resposta é uma só: apacentamento. Nós temos um pastor, Jesus Cristo, o único e soberano pastor, e nós, como ovelhas, precisamos ter esta certeza de que somos cuidados, apacentados. Esse salmo nos informa que depois da sua morte, o próprio Cristo, em espírito, nos apacenta, protege, conduz e nos guiará como filhos de Deus até o reino eterno. Então vamos ver alguns desses estágios, né? Mas antes vale lembrar que esse apacentamento também pode ser tarefa da igreja, de seus líderes, apacentar o rebanho. Lembra de Jesus ressuscitado perguntando para Pedro se ele o amava? Lá em João 21 a gente lê assim: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes outros? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou segunda vez a perguntar-lhe: Simão, filho de João, tu me amas? Senhor, tu sabes que te amo. E Jesus disse: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter lhe dito pela terceira vez: tu me amas. E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Então Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Esta é uma tarefa dos cristãos, cuidar uns dos outros, né? Mas o Salmo 23 nos mostra que nos diversos estágios da nossa vida, Jesus Cristo, Ele próprio,
está nos protegendo e nos guiando. A primeira coisa que a gente vê no Salmo 23, ali no versículo 1 e 2, comecinho do 3º, é que esse pastor Jesus Cristo garante para as ovelhas um pasto verdejante e água, ou seja, alimento. Não podemos fazer esse trajeto com fome e sede. Todo salvo, todo cristão precisa se alimentar de Cristo e da palavra. Não está falando de alimento físico, está falando de alimento espiritual. Esse pasto verdejante e esta água são espirituais. Jesus se declarou o pão da vida. E ele disse, que quem comer o pão da vida e beber dele como a água da vida, teria vida em si mesmo. Lembra disso? Toda vez que nos alimentamos dele, a nossa alma é refrigerada. Muitas vezes, a nossa emoção interior, a parte mais sensível da nossa alma, fica triste, cai em depressão, angústia, fica agitada, Como que nós vamos curar isso? Como é que nós vamos tratar isso? Somente o alimento espiritual é que pode refrigerá-la, trazê-la de volta ao descanso. Então é necessário nos alimentarmos de Jesus. Ele é a palavra que nos alimenta. Como disse o próprio Jesus certa vez, em João 6, ele disse: a minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Ele é fonte de vida. Em João 4, ele havia dito para aquela mulher samaritana: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então, um outro estágio que eu queria falar para vocês: além de nos alimentar, o nosso pastor nos guia pelas veredas da justiça. Para a salvação, o Senhor apresenta uma poderosa porta por meio do Evangelho, para que todos nós tenhamos acesso. Contudo, para percorrer o caminho do Senhor, teremos que enfrentar as veredas, ou seja, trilhar o caminho. E esse caminho é apertado. A estrada que nos conduz ao reino é estreita, mas mesmo com todas as dificuldades, o nosso pastor promete guiar-nos. Mateus 7 diz que entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição. Ninguém precisa guiar você lá. E são muitos que entram por ela. É fácil. Mas estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. É preciso então que o nosso pastor nos guie, porque este caminho não é fácil. Nós precisamos de um guia e Jesus diz que ele está lá nos guiando. Outra fase da vida que nós todos vamos enfrentar, se não já enfrentamos, é o vale da sombra da morte, que está lá no versículo 4. É verdade, como cristãos temos muitos momentos que parecem estarmos no céu. Estamos lá no alto das montanhas, brisa no rosto, um sol bonito, brilhando, contudo, muitas vezes nós vamos ter que passar pelos vales, os vales escuros, a sombra da morte nos rodeando, as ameaças, ali querendo nos devorar. Muitas vezes nós somos forçados a passar por desemprego, morte de pessoas próximas, ou mesmo doenças, ou coisas que nos limitam demais, nos cerceiam da liberdade. E aí, nesses momentos, o sol que antes era brilhante parece que ele se escondeu, Mas nós podemos confiar que o pastor deu a sua palavra
que ficaria conosco. Muitos filhos de Deus, muitos irmãos que já passaram por momentos assim difíceis, contam que experimentaram um grande conforto, sentindo a presença do próprio Jesus ao seu lado, segurando a sua mão. E nós precisamos lembrar que na mão do pastor existe um bordão para dar bordoada no inimigo. O que é o bordão, né? É um porrete, é um cacetete, é uma arma, né? O pastor está armado para afugentar as feras que nos ameaçam. E também na mão do pastor tem um cajado. O cajado tem aquele formato de guarda-chuva. E o cajado é para nos resgatar, para quando nós caímos no buraco, o pastor vem e nos resgata, nos puxa de volta, né? Puxa a ovelha para perto da sua proteção. E que o pastor muitas vezes nos carrega no colo. Precisamos lembrar disso, e está prometido isso, está dito isso, está ensinado isso no Salmo 23. Como nós lemos lá em Deuteronômio 3, no versículo 22, a Bíblia diz: não temais, porque o Senhor vosso Deus é o que peleja por vós. Muitas vezes acreditamos que a luta é nossa, que é uma batalha nossa. Mas não, Deus diz: é minha luta, é minha batalha. Eu estou com você. O que você estiver enfrentando, eu estou enfrentando. O que você estiver sendo desafiado, eu estou sendo desafiado. Eu estou pelejando por você. Precisamos crer nisso. Também em 2 Coríntios, Paulo nos lembra: embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Deus pode fazer muita coisa. Ele derrubou as muralhas de Jericó para Josué. E Ele pode fazer muitas coisas. Então, esse conforto, esse consolo de que Deus está pelejando por nós, que o Salmo 23 nos mostra, que o pastor está com o bordão e o cajado em mãos, nos dá realmente muito conforto. Mas uma outra fase que a gente percebe aí no Salmo, que está dito, né, no versículo 5, é que existem os adversários. Fala: Renato, quem são meus adversários? São os meus inimigos, o vizinho que para o carro na minha porta, na sombra da árvore que eu plantei? Não. Nós temos inimigos externos, são todos aqueles que escarnecem de nós, que nos ameaçam, que nos desafiam, que tentam tirar de nós a paz, a tranquilidade, a fé, a esperança. E nós temos, inclusive, inimigos internos, adversários que estão dentro de nós. Nós temos dúvidas, nós temos temores, nós temos fraqueza, nós temos tristezas, e estas coisas são adversários internos, né? Mas Deus seja louvado, porque o pastor, na hora certa, diante dos nossos adversários, quaisquer que sejam, ele nos prepara uma mesa e nos alimenta. Ele senta conosco para um banquete, uma refeição. Ele nos unge a cabeça com óleo. Nós fomos ungidos com o Espírito Santo. O Espírito Santo que habita dentro de nós. O pastor não só unge nossas cabeças, não só prepara uma refeição para nós, nos serve diante dos nossos adversários, como também ele nos abençoa com a sua presença interior. O Espírito Santo habita em cada um de nós. Lembrando que a nossa luta não é contra pessoas, não contra poderes, não contra seres humanos como carne e osso, né? Como diz lá em Efésios. Mas a nossa luta é contra os poderes, as autoridades espirituais dominadoras desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal. A nossa batalha é espiritual, ela não se dá no campo físico. É engano quando as pessoas julgam que seus inimigos são seus detratores aqui. Não.
Os nossos inimigos são Satanás e os seus seguidores. Eles sim são os nossos inimigos. E nós precisamos amar as pessoas. Inclusive, Jesus ensinou a orar por aqueles que nos perseguem, a amar esses aparentes inimigos que vivem aqui ao nosso redor, as pessoas. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 21 e 22, também lemos sobre a unção. Aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus. Fomos ungidos por Deus para confirmação. Somos a igreja não porque temos um crachá ou porque temos um diploma, um certificado, fiz o cursinho de teologia básica, princípios da fé cristã, ou porque tem lá certificado de batismo, algumas pessoas têm na parede certificado de batismo. Nada disso. Nós somos igreja porque o nosso Deus nos ungiu com o Espírito Santo. Ali em 2 Coríntios 1, 21 e 22 diz que é Deus quem nos ungiu e que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. O Espírito veio para habitar em nós. Fomos ungidos. E então, nós percebemos que durante a nossa jornada, em cada fase dessa jornada, nós temos sempre o cuidado, a atenção de Deus, e o nosso pastor está nos acompanhando. E um último estágio que nós vamos ter que lidar na nossa vida, nós não sabemos quando Jesus vai voltar e também não sabemos quando partiremos deste mundo. Mas sabemos que conforme o tempo vai passando e o fim dessa jornada aqui está chegando, nós vamos nos deparando com a proximidade da nossa nova vida. E então existe esse quinto estágio. Quando avaliamos todo o trajeto, vemos todo o cuidado do nosso pastor para conosco, a nossa reação só pode ser uma. Eu vi a bondade do Senhor, eu observei, eu testemunhei, eu recebi a sua misericórdia, ela me acompanhou por todo o caminho. E diante disso, eu só posso declarar: o Senhor é o meu pastor, e aqui em sua casa habitarei para todo sempre. Nós temos que ter essa convicção de que habitaremos com Deus para toda a eternidade. Precisamos ter esta fé de que seremos protegidos também neste final de vida, quando estivermos migrando, passando para a nova vida. Precisamos ter esta certeza que habitaremos com o Senhor para sempre. Vou pedir ajuda agora para um outro salmo, o Salmo 37, se você quiser abrir lá. O Salmo 37, 3 até 5, diz o seguinte: confia no Senhor, faz o bem, habite na terra e alimenta-te da verdade. Jesus Cristo diz: eu sou a verdade, o caminho e a vida. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Salmo 37, 3 a 5. Ou, se quiser, como promete Jesus em Apocalipse, aquela revelação que ele deu a João lá na ilha de Patmos. João nos escreve assim: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviado como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles.
e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, e já não haverá luto, nem pranto, nem dor. Por quê? Porque as primeiras coisas passaram. Tenha esta certeza, meu irmão. Meus amigos, meus irmãos, a vida tem muitos altos e baixos, riscos, desafios, bênçãos e armadilhas, externas e internas. Mas para que nenhum de nós se sinta perdido nesse emaranhado de emoções e vivências, Deus nos providenciou um pastor. Que Jesus Cristo possa, sim, ser o meu e o seu pastor, o verdadeiro pastor e guia das nossas vidas. Um domingo abençoado para você. E da próxima vez que você recitar o Salmo 23, lembre-se de toda a obra que o nosso Senhor e Pastor Jesus Cristo está realizando por nós em cada momento das nossas vidas. Fique com Deus. Até mais.